Olá, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gesiel Santana e eu, juntamente com a minha esposa Kerma, somos os fundadores do maior curso e melhor de Libras no contexto religioso cristão do Brasil. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse curso, o link está na descrição. Estamos iniciando mais um episódio da série Como Interpretar Pastores em Libras. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre um pastor em especial, que foi sugestão aí, dada pela Iani. Isso, seguidora nossa, fez a sugestão para interpretarmos o pastor Josué Brandão. Você que deseja que a gente interprete algum outro pastor, não esqueça de deixar aqui no comentário e dizer que se você está gostando ou não dessa série. E se você está gostando desse tipo de vídeo, quer que a gente faça mais temáticas assim, não deixe de você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque toda semana temos conteúdos aqui de Libras no contexto religioso cristão. Muito bem, vamos lá. Pastor Josué Brandão é o tema da aula de hoje que estaremos trabalhando. Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Opa, peraí que tá cortando aqui, mas ele já inicia falando, olha, depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo. É isso que ele começa a estar falando aí, é sobre isso que a gente vai estar conversando, ele vai falando sobre isso. Alguns detalhes importantes, pessoal, que a gente vai percebendo aí ao longo do texto, tá? Então vamos lá, vamos retornar aqui, fica mais fácil a visualização. Ele começa já lendo um texto bíblico. E aqui, pessoal, o tema do vídeo é o fim vem. Quando a gente fala assim, o fim vem, o que vocês acham que vai ser falado nesse vídeo? Quando fala o fim vem? Isso, a volta de Jesus. Quando é falado sobre o fim vem, é a volta de Jesus. Essa é a temática. Então a gente sabe que vai falar sobre arrebatamento da igreja, céu, Jesus. A gente vai falar sobre algo que acontece de forma muito rápida, vai tratar de questões do passado, do futuro, vai tratar questões relacionadas ao presente. Então a gente já vai pincelando e entendendo em cima da temática. Porém, o interessante desse vídeo, porque a gente pegou, é que quando ele começa a ler em Ezequiel. Ele começa a ler em Ezequiel. Gesiel, mas não vai falar em Apocalipse? Não vai falar sobre Apocalipse? Ah, é aí que está, né? A gente sabe que, biblicamente, de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia é centrada em Jesus, é centrada no ponto principal aí do cristianismo, que é Jesus. E no Antigo Testamento tem muitas profecias acerca da vinda de Jesus, e também tem profecias acerca da nação de Israel, e profecias que são denominadas aí apocalípticas, vamos dizer assim, né, profecias futuras. E esse é um dos casos de Ezequiel também. Então não é só Apocalipse, apesar que quando a gente vai falar sobre arrebatamento, sobre o fim, normalmente a gente já lembra sobre Apocalipse. Por isso entra, pessoal, a importância de a gente estudar aí a Bíblia como um todo, tá? Isso aí nos ajuda muito em momentos como esse. Então ele vai falar Ezequiel. O livro de Ezequiel, pessoal, tem dois sinais que você pode estar utilizando. Esse aqui, E e Z. Ezequiel, tá? E Z. Esse é um sinal que você pode também estar utilizando para Ezequiel. Um segundo é esse aqui, O pessoal usa assim, tem alguém que balança os dedos. Ezequiel, no sentido por conta da visão que ele teve, uma visão ampla, né? Enfim, então são esses dois sinais. Gesiel, qual que eu devo utilizar? Qual que você sente mais familiaridade aí na sua comunidade? Qual os surdos têm costume de usar? Mas como eu sempre falo, o vocabulário sempre é bom a gente estar aprendendo, desenvolvendo. Então, esses dois sinais você pode estar utilizando. E aí ele vai no capítulo de número 7 e o verso de número 2. Então, Ezequiel, capítulo 7 e o verso de número 2. É importante, caso você não saiba, aí os livros bíblicos, né? Os sinais dos livros, eu vou deixar aqui no card para você, aqui em cima, um vídeo onde a gente trata todos os sinais do Antigo Testamento, os novos, os atualizados, os antigos também, sem problema nenhum. Então, ele vai falar Ezequiel. E aí, a palavra, né, dita é: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Então essa é a primícia, essa é a ideia, essa é a construção. Então tá dando uma mensagem vindo de Deus para Ezequiel, para que ele possa estar transmitindo ao povo de Israel. Então você precisa organizar
Porque tem 3 pontos importantes aí nessa mensagem. Ezequiel, o Senhor e o povo de Israel. Então você precisa saber. Quando vai falar do Senhor, de Deus, é no plano acima. Ele está aqui em cima. Acima, certo? Da nossa cabeça. Desculpa. Quando a gente vai falar sobre algum personagem, você pode até incorporar esse personagem, tá? Mas é mais fácil para a construção e a organização a princípio, você colocar, ó, esse personagem aqui. Então você pode colocar Ezequiel, certo? Aqui, ou Ezequiel aqui. Colocou aqui, aí você fica fácil. Deus fala para Ezequiel. Colocou ele aqui, ó, Ezequiel, então Deus fala para Ezequiel, certo? Ficou mais fácil, né? Ficou. Então, aqui entra aqui a questão do povo, sinal de povo, o povo, ó, de Israel, o povo de Israel. Então, você pode utilizar povo de Israel. Então, olha a construção, ó, vamos lá, hein? Ezequiel e Deus fala para ele, certo? Aqui, você vai apontar, né, utilizar o espaço aqui, ó, apontou, aqui está o povo de Israel. Você colocou aqui, ó, Israel, né? Aqui está o povo de Israel. Muito bem, colocou aqui, fica mais fácil da construção, porque Deus falou assim, olha, tá vendo o povo ali? Você vai anunciar, falar, profetizar, explicar, tá vendo? Ó, é tudo, nesse contexto, é a mesma ideia. Então você vai falar, ó, e tá sendo direcional para cá, que você colocou o povo aqui, certo? E aí você pode fazer Ezequiel assim, ó, ok, Ezequiel indo lá e anunciando, olha, vem o fim vem sobre a terra e os 4 cantos da terra. Como que eu falo, Gesiel? Eu faço os 4 cantos da terra? Não, pessoal, não, fica tranquilo. Qual que é a ideia aqui? A ideia é falar sobre a terra de Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, dizendo que tudo aquilo seria destruído, dizimado, né? Então, é uma profecia futura. Então, como que a gente faz isso? Então, Ezequiel aceita, ou você pode fazer, ó, ele aceita, ele vai obedecer, Deus mandou, você pode utilizar estratégias assim. E aí aqui ele vai anunciar. Então ele vai fazer, ó, povo, ó, pode chamar atenção, ó, olhe para cá, vocês, ó, povo de Israel. Deus me falou, Deus me disse, Deus me orientou e eu vou falar para vocês. Toda essa terra, você pode fazer assim, ó, tudo isso aqui, ó, toda essa terra, você pode colocar futuro, certo? Futuro não aconteceu. Futuro, ó, mais para frente, futuro vai ser, ó, você pode falar destruído. Ponto. Então você já consegue ter a construção desse texto, tá? Ó filho do homem, assim diz o Senhor, ou assim diz o Senhor Deus, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Amém? Estava falando para os irmãos, que da década de 70, eu não lembro, e aí, pessoal, aqui ele começa a contar uma história. Então ele fala o texto, a sinalização aqui, depois ele vai para um testemunho, né? Uma experiência de vida que ele começa a contar. Então isso a gente precisa ter em mente também, tá? E aí como que você pode estar fazendo, pessoal? Então você fez a leitura, ó, a leitura de Ezequiel, capítulo 7, verso 2, explicou aqui, olha, aqui está Ezequiel, Deus falou para ele, aqui está o povo de Israel, ele falou para o povo, olha, daqui um tempo, futuramente, tudo vai ser destruído. Muito bem, resumindo, né? Então ele fez isso, como que você pode finalizar essa parte? Você pode finalizar assim, ó, ou seja, esse aí é um condensado, é um resumo, né, de tudo que vai ser falado. Ou você pode fazer, olha, então, coloca do lado, você deixa aqui, ó, do ladinho, daqui a pouco a gente volta nesse texto aqui. De ladinho, daqui a pouco a gente volta nessa referência. Porque ele vai começar um outro momento. Então isso também ajuda, tá? Isso aí na hora da sinalização. Então ele começa a falar na década de 70. Eu já tenho algumas memórias. Ele começa a falar assim, na década de 70, eu não lembro, deixa eu diminuir que a velocidade está no 2, é 2, velocidade 2. Ele começa a falar assim, ó, na década de 70 não lembro muita coisa. Na década de 80 eu já começo a lembrar, certo? Que com muita frequência a igreja ouvia falar sobre o arrebatamento. Muito bem. Então ele começa da introdução do que ele vai querer dizer, né? Qual que vai ser o desenrolar. E nesse caso específico, pessoal, quando ele fala assim, olha, na década de 70, é algo que não é de agora, já faz muito tempo. Então como que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, há muito tempo, certo? Há muito tempo. Por quê? Gesiel, porque está remetendo ao passado, é aquilo lá. Mas você pode fazer tanto assim, como você fazer assim, ó, há muito tempo. Gesiel, mas só assim? Não, você também pode falar, olha, mais ou menos 1970,
Eu não lembro a expressão, eu não lembro, mas 1980, eu lembro algumas coisas, ó, eu lembro algumas coisas. Então você pode estar trabalhando essa questão. E ele vai falar assim, que com muita frequência as pessoas falavam sobre acerca do arrebatamento. Então você vai fazer assim, eu lembro, eu lembro, você pode fazer, ó, as pessoas, faz o sinal de pessoas assim, ó, com o dedo do meio, ou só com esse dedo, pessoas. Então, as pessoas, elas falavam aí sobre, com o tema do arrebatamento. Então você pode fazer aqui, ó, o classificador de membro superior, ou seja, ó, Jesus, você faz assim, arrebatamento. Então Jesus está descendo aqui, você pode utilizar como arrebatamento, tá? Então essa é a ideia. Então ele começa explicando assim, você pode seguir essa mesma linha, tá? Sobre a vinda de Jesus para levar a igreja à sua glória. E aí, pessoal, ele começa falando que o arrebatamento é de Jesus que ele vem para buscar. Então ele fala do arrebatamento e aí ele fala que ele vem buscar aí a sua igreja, buscar os crentes, os cristãos que estão firmes, permaneceram firmes. Então, como que você pode fazer? Então você já fez a temática, ó, ele vai falar sobre Jesus voltar e buscar, né? Aí você vai falar assim, ó, e como isso acontece? Então aí você pode falar, ó, Jesus, ele vem, e você faz de novo, só que aí você faz, ó, classificador de pessoas subindo, certo? Então você mostrou aí que Jesus veio para buscar, ou seja, o arrebatamento, fez o tema, mas que são pessoas que Jesus vai buscar para ir morar com ele, tá? E uma coisa importante, pessoal, é que o pastor Josué Brandão também é bem calmo aí, principalmente nas suas introduções, da sua mensagem normalmente, ele é bem calmo aí, na forma de estar falando, conversando. Então isso também ajuda. Tem muitas pessoas que falam assim, Gesiel, mas ele fala calmo demais. Mas tem pessoas também que falam, nossa, mas meu pastor, ele fala rápido demais, o que eu faço? A gente tem vídeos aqui sobre isso. Vou até deixar aqui no card, aqui na descrição, ou na descrição também, vídeos quando o pastor fala rápido demais, certo? Como a gente faz? Nesse caso, ele faz mais devagar. Então você consegue ter uma construção visual mais fácil. Você vai pensando, organizando isso mentalmente, tá? Essa semana eu estava ministrando num congresso em Governador Valadares, sexta-feira à noite e ontem pela manhã. Olha só, um ponto importante aqui, duas questões, né? Então ele falou sobre isso, falou esse tema que as pessoas lembravam. E aí ele vai contar uma outra história. E aí você já vai mostrar que é no mais presente isso, tá? Então você vai fazer assim, ó, uma semana, ó. Uma semana. Então você vai fazer, ó, uma semana aqui, ó, bem pequenininho. Quando foi da década de 70, ó, lá atrás. E agora quando é mais próximo, ó, você faz, ó, uma semana, ó. Uma semana. Ou você pode fazer, ó, semana passada, ó. Semana, ó, a forma, ó, semana passada, certo? Ou você pode fazer, ó, semana passada, um tempinho até pequenininho. Percebe? Você quis dizer a mesma história. É no passado, mas é um passado mais recente, vamos dizer assim. E aqui, pessoal, vocês perceberam que acontece uma microfonia, né? Que é quando a questão do microfone faz aquele barulho, aquele barulho lá que incomoda os ouvidos. Nesse caso, pessoal, aconteceu presencialmente. O pastor não se incomodou com isso. Percebe? Que ele continuou aí na mesma... vamos dizer, na mesma pegada, né? Falando aí na mesma base, na mesma orientação, ele não deixou aquilo atrapalhar. São situações que acontecem muito também, pessoal, em igreja. Às vezes, por exemplo, é uma criança gritando, chorando. Às vezes é um instrumento que faz um barulho ali. Às vezes é a microfonia. Às vezes é alguém que deixa cair, por exemplo, algumas moedas no chão. Enfim, são situações que pode tirar aí a sua atenção. É por isso que você tem que ficar muito focado nesse caso, para você não ficar aí fazendo assim, ó. Ou seja, tá doendo o ouvido, tá incomodando, e os surdos vão ficar, meu Deus do céu, o que será que tá acontecendo? Certo? A não ser os surdos que utilizam aparelhos aí, né, que eles vão sentir incomodado com a microfonia. Porém, é algo interessante que aconteceu, porém, ele ficou aí mantendo a postura, e é algo que o intérprete também precisa fazer, tá? E conversando com alguns pastores amigos que estavam presentes no congresso.
Então ele vai falar assim que ele esteve ministrando em um congresso, uma conferência, tá? Então o que aconteceu semana passada. Então ele vai falar assim, olha, então semana passada é bem próximo. Então vai falar assim, ó, eu preguei, pregaram. Então eu preguei, ó, a forma da mão assim, eu preguei, e aí você pode fazer assim, ó, 1 dia, 2 dias, que ele disse, né? 2 dias ele esteve ministrando. Você pode fazer isso também. E aí você pode fazer a ideia, né? Então ele estava pregando, você pode fazer que ele terminou, aí apareceu pastores para conversar. Percebe? Por quê? Porque você fala assim, ó, estava pregando e apareceu alguém. O que dá a entender? Enquanto ele estava ministrando, alguém apareceu no meio da pregação, tá? Então é um cuidado interessante. Eu fiz menção para eles que a igreja da década de 80 conhece, ainda que não a fundo, a doutrina do arrebatamento. Muito bem. E aqui, pessoal, ó, ele vai falar assim, ó, e aí eu estava conversando, você pode falar, pastor, veio 1, veio 2, veio 3, você usa os classificadores, veio 1, veio 2, veio 3, e a gente estava conversando, sobre qual que é o tema, pessoal? Ó, Jesus, ou seja, arrebatamento. Você usou o mesmo conceito, a mesma temática, a mesma ideia do começo, tá? Então a gente estava conversando e a gente falou, olha, no passado, lembra agora, é um passado maior, lembra no passado, 1980 mais ou menos, as pessoas sabiam sobre a doutrina. Ó, sinal de doutrina é o D assim, ó, no sentido igual de ensinar, tá? Doutrina, ó, é igual de ensinar, ó, ok? Então, a doutrina, certo? Qual que era a doutrina do arrebatamento? Então ele sabia, algumas pessoas sabiam. Então você pode fazer assim, tá? Se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, não esqueça, deixa aí o seu like e deixe também a sua inscrição em nosso canal. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos lá, hein? Vamos lá, que agora tem uma parte interessante aqui, pessoal. O que acontece? Ele vai estar ministrando, ele está ministrando, né? Quer ver? E aí acontece. Quer ver? Olha que interessante. Eu fiz menção para eles que a igreja da década de 80 conhece, ainda que não a fundo, a doutrina do arrebatamento. Meu retorno mudou drasticamente, gente. Opa! Agora ele fala, o meu retorno mudou drasticamente. Normalmente o retorno, pessoal, são essas caixas aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. São essas caixas que ficam aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa, aqui, ó. Onde tá meu dedo? Tá vendo? Essas caixas aqui é o retorno, aonde o pastor consegue ouvir a sua própria voz, para saber se ele está falando muito alto ou muito baixo. Então o retorno, normalmente nas igrejas, faz com que o pastor ele consiga ter um retorno da sua voz. Então ele fala, aí retorna a sua própria voz, para ele ter uma ideia se ele está falando muito alto, muito baixo. Então isso ajuda também até pastores, né, a estarem controlando a sua voz, a sua intensidade, para não perder a voz, porque utilizam ela muito a fundo. E ele fala assim, agora mudou drasticamente. Então como que você vai falar isso? É algo, pessoal, que eu procurei escolher esse vídeo, né, principalmente, porque é algo que acontece muitas vezes. E como que a gente faz? A gente lida com situações assim, nossa, deu problema. Então como que você pode fazer? Então você pode fazer assim, ó. Você está em primeira pessoa, então o pastor tá falando. Então você pode fazer assim, ó. Ó, aqui, ó, o rádio, você vai colocar, né, no sentido de som, ó. Aqui o som, você faz, ó, o barulho, ó, problema. Então você fez, ó, o som, ó, barulho, aqui, ó, problema, tá? Ou você vai apontar para o pastor, se você estiver ali próximo, ele, ó, ele falou, ó, problema, caixa de som, ó, problema. Você também pode fazer no sentido de apontamento. Mas nesse caso eu falaria, olha, eu tô falando aqui, ó, muito problema, ok? Então eu apontaria, isso aí é uma estratégia que você pode também utilizar, tá? Pelo amor de Deus. E aí ele fala, ó, pelo amor de Deus, tá? Ele fala lá. A igreja da década... Ele fala, pelo amor de Deus. É uma situação, pessoal, para quem
fala em público, para quem está ministrando, isso aí incomoda muito, porque aí a gente não consegue ter aquela base no sentido de como vou controlar a intensidade da minha voz. Se eu estou falando muito alto, muito baixo, então isso atrapalha bastante. Por isso você fala, nossa, pelo amor de Deus. Então, aí como que você faz esse pelo amor de Deus? Nossa, por conta do amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, pessoal, não. Aí você vai fazer na expressão, você fala, nossa, de descontentamento. Né, você vai utilizar essa expressão, tá? Que foi essa a ideia que o pastor ele quis passar. Então você percebe, pessoal, que olha, nós estamos aí nos 2 primeiros minutos do vídeo, né, da pregação, e a gente já conseguiu utilizar muitas e muitas estratégias aqui para estar sinalizando, organizando a ministração, tá? Conhece a doutrina do arrebatamento, mas da década de 90 para cá, nós resolvemos importar de algum lugar do mundo o conceito distorcido de prosperidade. Muito bem. Aí aqui, pessoal, ele vai criando uma linha do tempo. Então lembra que ele falou assim, ano passado, 1970, eu não lembro, 1980, eu lembro algumas pessoas, tal. Então ele começa a fazer essa ideia. E aí aqui, pessoal, como é uma linha do tempo, é importante você imaginar. Imagine uma linha do tempo. Primeiro ele fala de 1970, depois 1980, depois 1990. Ah, entendeu? Então você vai organizar isso. Então você vai fazer assim, ó. Aí você vai fazer assim, ó, uma comparação que ele vai fazer daqui até aqui, ó. Você vai colocar um espaço aqui. Então você vai falar assim, aqui, ó, 1970. Aí você pula 1980 e você pula 1990 e você faz assim, ó, 1990 em diante. Não faz o barulhinho, não faz não, só faz em diante, tá? Ou também você pode fazer assim, ó, faz em períodos, ó, 1970, 1980, 1990 e você faz em diante. E aí você vai ficar mais fácil. Depois que você fez isso, você vai falar assim, ó, em 1970 eu não lembro muito bem. Ó, em 1980 as pessoas sabiam do tema doutrinário, né, da doutrina do arrebatamento da igreja, tá? Mas aí você vai falar assim, ó, aqui, ó, do lado, aqui, ó, 1990 para cá, o pensamento das pessoas, vai falar assim, ó, os pensamentos, né? Aí você pode falar, ó, das pessoas, ó, o pensamento agora é no sentido de prosperidade, no sentido financeiro. Você pode até utilizar esse ou esse sinal também, ó, que é no sentido do olho grande, né? É focado na prosperidade, ó, focado na prosperidade, tá? De sucesso na terra, e mudamos o nosso foco para a terra de tal forma que a volta de Jesus deixou de ser do nosso interesse. E aqui, pessoal, ó, aí ele vai falar assim que mudou, né, o foco, mudou a ideia. Então, como você organizou a linha do tempo aqui, ó, a linha do tempo, você pode dizer, olha, 1970, 1980, o foco era sobre o arrebatamento da igreja. Aqui, o foco, você vai fazer, é outro, diferente. É a fama, é a prosperidade, aí você pode falar no sentido de querer ganhos, né, aqui na Terra. Então aí você pode estar trabalhando essa dualidade. Aqui é o céu, o tema, Jesus. Aqui é o mundo, as coisas daqui da Terra, as coisas da Terra. Então ele começa a fazer essa dualidade aí na sua ministração. Isso acaba sendo também interessante, tá? Estão anunciando que Jesus está prestes a voltar. E aí, ó, pessoal, ele fala assim, então, parece que teve um desinteresse com relação a essa temática, ao tema do arrebatamento, ao tema da volta de Jesus. Parece que houve um desinteresse aí. E aí, como que você pode fazer? Utilizando essa dualidade, né? Você pode até falar o que acontece, ó, de 1990 para cá. Aí você fala assim, ó, o tema Jesus e o arrebatamento. Aí você pode falar, as pessoas rejeitam. Ou não quer, ó. Não quer, rejeita. Aí você aponta aqui, ó. Aqui é o que, pessoal? 1970, 1980. Isso. Aqui eles têm, você pode falar, ó, vontade, interesse no tema
do arrebatamento da igreja. Aqui, aqui não. Então você consegue ir organizando essa sinalização, explicando isso aí de uma forma muito prática. E aí, pessoal, você gostou da aula de hoje? Ah, mas calma, que nós teremos mais. Toda quarta e toda sexta-feira nós teremos como interpretar pastores em Libras. Isso aí em um passo a passo. A nossa série se iniciou com o pastor Luciano Subirá, depois falamos com o pastor Cláudio Duarte, e na aula de hoje estamos falando sobre o pastor Josué Brandão, como interpretar ele. Se você deseja que a gente venha estar interpretando algum outro pastor, não deixe de comentar aqui embaixo aí o nome desse pastor e deixar o seu nome também, caso o nome de usuário não seja identificável. Fechou, pessoal? Então é isso, a gente vai terminando mais uma aula. Não esqueça de você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações toda semana. Vídeos novos aqui para você, para abençoar a sua vida. A gente vai ficando por aí. Um grandíssimo abraço. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima. Valeu!